Fala galera, fazia tempinho que eu não gravava para o curso de HTML, mas hoje eu venho trazer para vocês a continuação da aula 7, onde a gente vai falar mais sobre a Roseplan e Costplan. Se caso vocês não assistiram a aula 7, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo. Vocês vão lá assistir e depois vocês voltam aqui para ter mais conhecimento. Não se esquecem de se inscrever, compartilhar e dar o gostei. Eu vou criar aqui a estrutura para vocês da tabela. Lá na aula 7 eu explico mais a fundo sobre essa estrutura aqui. Aqui eu vou fazer mais a parte abordando só o Roseplan e o Costplan. O resto eu explico lá na aula 7, tá? Se caso vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem deixar aqui nos comentários do vídeo que eu vou responder quando possível, tá? Então nesse caso a gente já criou a tabela aqui, já, né, a estrutura da tabela. E agora a gente precisa criar a linha. Para nós criar essa linha para nossa tabela, porque tu tem que pensar que a nossa tabela vai ter o que? Vai ser uma tabela, que dentro dessa tabela vai ter uma linha e que dentro dessa linha vai ter uma coluna, tá? Então nesse caso, para criar a nossa linha, a gente usa o TR, tá? Então nesse caso, para nós criar a linha TR e para nós criar a nossa coluna, a gente cria o TD. Então nesse caso, a gente coloca... Na verdade não seria bem coluna, seria tipo uma célula, né? Tipo uma coluna que tem célula. Então, célula 1 seria uma coluna, na verdade. Célula 2. Daí, aqui, a gente vem fazer o que? A gente vem aqui e coloca a célula 3, que eu vou explicar para vocês mais como a organização, tá? Eu vou explicar para vocês a organização certinho. Daí, aqui, a gente coloca a célula 5 e a célula 6. Para vocês visualizarem isso, eu instalei uma extensão chamada Live Server. Nesse caso, na aula 3 ou 4, se eu não me engano, eu posso deixar para vocês aqui a playlist. Vocês podem assistir todas as playlists e depois vocês voltam nesse vídeo aqui para vocês entenderem melhor como que funciona o HTML do início até agora, tá? Então nesse caso a gente vai abrir ele. Então Op White Live Server, se você já tem instalado, vai aparecer isso aqui para você, tá? Então nesse caso a gente aperta aqui. Nessa caso a gente apertou aqui, vai aparecer nossas células. Nesse caso a gente precisa adicionar uma borda, beleza? Para nós adicionar uma borda, a gente pode usar uma tag que a W3 School é um site onde vai rege os padrões do HTML, é uma instituição. Então, nesse caso, eles falam que essa tag está obsoleta. Quando uma tag é obsoleta, não é que não dá para usar, mas não é a melhor forma de utilizar. Tá, e qual que seria a melhor forma de utilizar? A melhor forma seria lá no CSS, mas como a gente está só fazendo uma introdução ao HTML, para mais lá na frente fazer o CSS, a gente vai utilizar essa tag. Mas quando vocês tiverem mais conhecimento e eu for lançar o curso lá de CSS, a gente pega esse projeto e dá uma estilizada e eu explico para vocês como que estiliza, cria uma borda. Mas tem, dentro do CSS tem um elemento chamado border, da onde a gente adiciona borda em outras coisas, tá? Então nesse caso a gente vai colocar border e vai colocar, calma aí, que eu fiz errado aqui, border. Vocês podem até ver que ele tá um traçado aqui. Isso aqui quer dizer que a tag tá obsoleta, tá? Só para avisar. Mas nesse caso vocês podem utilizar, vai funcionar correto, mas não é um padrão não é um padrão certo de fazer, de realizar, tá? Então nesse caso a gente adicionou uma borda entre as células, tá? Agora eu vou explicar para vocês o Roseplan e depois o Costplan. O Roseplan, o Rose vem de linha e o Cos vem de coluna. Então o Rose, ele é tipo basicamente, não basicamente, ele é uma ação de mesclar uma célula em uma ou mais linhas. E a Costplan é a ação de nós mesclar uma célula em uma ou mais colunas. Então o Rose vem de linhas e Cos vem de coluna. Então nesse caso, vamos supor que a gente quer que a célula 1 ocupe 3 linhas. Nesse caso, para nós fazer isso, a gente usa o que? O Roseplan, que eu já falei para vocês que é para nós mesclar célula em uma ou mais linhas. Então a gente coloca o que? 3 aqui. Mas nesse caso a gente coloca no elemento, não
na tabela em si. Porque se a gente colocar na tabela em si, vai dar problema, porque daí todas as células 1 até o 6 vai ter essa classe. É como se fosse uma classe global, beleza? Mas a gente não quer isso, então a gente coloca só no elemento. Então vamos visualizar como que ficou. Então agora vocês podem perceber que a célula 1 está automaticamente ocupando 3 linhas. Então a gente vai voltar aqui e eu vou dizer que a célula 3 vai ocupar 4 linhas. Então quando a gente for voltar, vocês podem ver. Calma aí. Pera aí. Ah, tá. Falei errado. A célula 3, ela vai ser row span, quer dizer, a célula 3 não vai ser row span, vai ser call span, porque daí vai dar um problema. Nesse caso, a gente coloca 3 aqui, ó. Agora sim, entendeu? Porque não tem como a nossa célula ocupar 3, porque senão eu teria que mover essa 2 para cá e essa 4 para um outro lugar, para a 3 ocupar o lugar da 2 e o lugar da 4, entendeu? Então nesse caso não dá para nós fazer isso, então a gente precisa utilizar o call_plan. Mas se a gente quiser que a célula 2 ocupe 3 lugares também, a gente faz o que? A gente coloca a mesma coisa que a gente colocou na 1, ó. Então agora o que está acontecendo? A célula 1 está ocupando 3 linhas, a célula 2 está ocupando 3 linhas e a célula 3 está ocupando 3 colunas. Então vocês podem perceber, vocês têm que sempre entender que o row sempre vai estar, a gente sempre vai estar falando sobre linhas. E quando a gente estiver falando de call_plan, a gente vai estar falando de colunas, tá? Isso é uma coisa importante, porque se caso vocês forem confundir, vocês não vão conseguir criar uma estrutura adequada para sua tabela, senão vai haver conflito. Lá no CSS eu explico para vocês como tirar esse conflito, tá? Porque às vezes você faz alguma coisa errada, mas lá no CSS existe uma estratégia que a gente utiliza, mas nesse caso eu não vou ensinar essa estratégia porque é mais para CSS, tá? Então a célula 4 a gente quer dizer que vai, vamos dizer 4, vamos dizer que call_plan vai ser 4, vamos ver. Na verdade, a gente tem que fazer assim, ó, row_span 4. Nesse caso, vamos botar a célula 2 para 2 aqui, ó, para ocupar 2. E a célula 6, vamos ver se vai dar certo ocupar 3. Tá. Beleza. Então, nesse caso, vocês podem já perceber que a célula 1 está ocupando 3 linhas, a célula 2 está ocupando 3 linhas, a célula 3 está ocupando 2 colunas, a célula 4 está ocupando 4 linhas e a célula 6 está ocupando 6 linhas. Então, nesse caso, a gente pode ver que está funcionando. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, botar a 1 para funcionar como 2, vocês vão ver que vai dar um problema aqui, daí a 4 vai ocupar 4 linhas, aqui eu posso colocar uma, daí ele vai ficar desse jeito aqui. Agora a célula 1 está ocupando 2 linhas, a célula 2 está ocupando uma linha, a célula 3 está ocupando uma coluna e a célula 4 está ocupando 4 colunas e a célula 6 está ocupando 4 linhas. E a célula 5, como eu não falei nada, eu posso colocar calma aí que deu problema aqui. O row_span eu posso colocar de 5 e vamos ver agora o que acontece. Agora a nossa célula 5 está ocupando 5 linhas. Ou pode ser 12 linhas, não tem problema. Ou pode ser mais. Daí a 4 que eu posso trocar para 3. Daí ele muda, ó. Já vai mudando bastante coisa, ó. Aí aqui eu posso mudar também, ó. Tá? Isso é uma modificação. Aos poucos vocês vão aprendendo. Depois vai se tornar mais difícil. Mas aí tu me pergunta uma coisa. A tabela a gente usa para quê? A gente utiliza a tabela para criar tabelas tabulares, né?
criar tabelas para camisetas, tabela para isso, alguma coisa que tu quer lá no site que seja por tabela, a gente utiliza. Mas outra coisa que a gente utiliza lá no CSS com a mesma base da tabela se chama grid. Eu vou explicar para vocês quando a gente chegar mais a fundo lá no CSS, que eu explico para vocês o que é o grid. O grid, basicamente, resumindo, é a fase de adaptação do nosso site. O nosso site se adaptar em diversos dispositivos, tá? Então a gente utiliza o grid. Hoje vocês aprenderam sobre mais a hierarquia de tabelas. Vocês aprenderam sobre o border. Aprenderam também rowspan e columnsplan e a diferença entre eles também. Vejo vocês na próxima aula.